pessoal, tudo bem com vocês? No pod de hoje, nós vamos conversar com o Gustavo. Nós vamos falar um pouquinho sobre atividade física, qualidade de vida de forma geral, um assunto que eu amo e estava ansiosa já para conversar com você, Gustavo. Nossa Senhora, esse podcast demorou, viu? Oi, Gustavo, boa tarde, tudo bem? Boa Fala tarde. um pouquinho sobre você, para o pessoal te conhecer melhor. Quem que é o Gustavo, o que você faz? Boa tarde, muito obrigado a todo mundo, né, pela presença aqui no podcast, obrigado pelo convite. Bom, eu estou formado, né, em Educação Física desde 2019, né, sempre atuei na área desde o primeiro período, né, do estágio, então assim, passei por várias áreas, passei por musculação, pilates, natação, recreação infantil, então assim, eu vim trazendo bastante cargas de experiência, né, para eu saber onde que eu iria atuar, o que que eu gostaria de atuar, né, qual área que eu me identificaria. Legal, legal da educação física é que vocês passam por tudo mesmo, né? A intenção é que vocês Exatamente. passem por todas as atividades e depois tem uma noção ali qual atividade você mais se identifica, né? Exatamente. E é uma recomendação, né, para todos da área, né, que estão assistindo, de tentar aflorar o máximo possível, né, de todas as áreas, para que você tenha certeza e experiência em todas, para que depois de formado você tenha atuação e possa ingressar na área que você gosta mesmo. Certo. E qual foi a área que você mais se identificou, Gustavo, assim, de todas essas experiências que você teve? A área da musculação mesmo, né? Porque a musculação, ela é uma ferramenta sensacional, né? Que a gente consegue tratar basicamente tudo. Então, eu consigo atender desde criança até idosos, porque a musculação ela é recomendada para todo mundo, né, Natália? Porque ela, além de prevenir várias doenças, ela tem um poder de cura, assim, né? Vamos falar assim, milagroso. Então, a musculação é uma área que eu gosto muito, né? E é a que eu mais atuo hoje em dia. Certo, eu sou suspeita para falar que eu defendo isso muito, né? Independente de ser a musculação, qualquer tipo de atividade física. E a intenção, Gustavo, hoje aqui é a gente trazer um pouco para a realidade também e mostrar para essas pessoas que a atividade física, independente seja ela qual for, ela influencia no estilo de vida, ela influencia nas questões profissionais, Exatamente. né? Na qualidade de vida dela, no comportamento da pessoa, né? No dia a dia também. Então, eu queria perguntar para você, Gustavo, já que você disse, né, que na musculação especificamente foi onde você se identificou mais, e para todo tipo de idade, com que idade? Assim, tem crianças de uma certa idade que pode iniciar a musculação? Como é que funciona? Certo. Antigamente tinha o mito de que criança não poderia praticar, né, a musculação porque diziam que atrapalhava o crescimento. Mas os estudos mais recentes já trouxeram que isso é um mito e qualquer idade é aconselhado que faça, né, não só a musculação, mas como atividades coordenativas, né? Quanto mais nova a criança, mais estímulos coordenativos, de habilidade motora, a gente deve incentivar. A musculação mesmo, a gente deixa ali mais para 9, 10 anos, que é quando em tese a pessoa já está com o repertório motor já preparado, né? Mas não tem nenhuma restrição hoje em dia, qualquer idade pode ingressar. Inclusive, hoje em dia é mais normal de você ver crianças na academia do que antigamente. Exatamente. Né? Você via mais crianças em qualquer outro tipo de esporte, mas não a musculação. A musculação, Gustavo, ela eu vejo ela um pouco como sendo uma atividade complementar para outros esportes também. Com certeza. A musculação ela vai fazer uma preparação para a pessoa evitar, né? Não evitar, mas como é que eu posso dizer? Para reduzir o risco da lesão. Atletas de alto nível, atletas amadores, todos praticam a musculação porque é onde que a gente vai ter um fortalecimento efetivo para que durante o seu treinamento, durante o jogo, o campeonato, etc., você consiga fazer isso da melhor forma possível, com rendimento, né, de forma que você minimize o risco das lesões, né? Não tem como zerar. Fortalecimento mesmo. Exatamente, muscular, né, exatamente. Para suportar certo tipo de atividade. Exatamente. E tem pessoas que, né, em academia não gostam de treinar a perna porque dizem que joga futebol, mas e são as pessoas que mais machucam a perna. Então, assim, treinem perna, façam o corpo todo, porque isso diminui muito o risco de você lesionar. Ah, legal. É verdade. E tem um pouco disso também, né? A mulher não gosta de treinar braço, malhar braço é para homem, malhar perna é para mulher. Não existe isso, né? Porque, na verdade, o nosso corpo, a gente não tem essa identificação músculo feminino, músculo masculino. Exatamente. Né? Porque o que acontece? A gente deve treinar o corpo todo. Porque, por exemplo, no caso das mulheres que normalmente não gostam de treinar membros superiores, quando você estiver num nível de treinamento mais avançado, você vai precisar carregar altas cargas. E se você não tiver uma boa postura, sua musculatura estabilizada, você não vai conseguir manter isso. Então, assim, você ou não vai progredir no treino, ou vai manter uma má postura durante o exercício. Então, é obrigatório que todos treinem todas as musculaturas.
Eu sou viciada em treinar membro superior, você acredita? Isso é realidade. Eu adoro. Eu sou suspeita mesmo pra falar que eu sou viciada você em é treinar viciada. Mas eu vou te falar, eu gosto de treinar braço. Não sei se é porque também eu percebo e eu sinto realmente que me ajuda muito na natação. Né? Com certeza. E sem dúvida é uma das principais lesões que eu tenho de tendinite no ombro, né? Então, isso passou a ser uma coisa assim diária e treinar braço para mim é uma coisa muito importante. Eu sinto mesmo a diferença. Faz eu toda gosto, a diferença. Eu gosto, com certeza. realmente. Ô, Gustavo, então a gente falando assim das questões de poder criança fazer, né, independente da idade e tal, é legal que nesse caso aí de crianças, né, e até idosos tenham um acompanhamento mais de perto, né? Com certeza. Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho, que eu sei que a sua especialidade também é a questão das lesões, né? Uhum. Como que a gente pode fazer para evitar ou minimizar lesões, né? Principalmente porque tem uma questão aí que a gente entrou na questão da pandemia, de muita Sim. gente treinando em casa, né? Fazendo atividade física sozinho, ou até mesmo na academia, muita gente faz atividade sozinha. Como que a gente tem que, os cuidados que a gente tem que ter para evitar essas lesões ou então minimizar? O primeiro passo, Natália, sempre é ter o acompanhamento de um profissional, ou de profissionais, dependendo do que você vai praticar. Sem dúvidas, né? A primeira coisa... Porque o profissional, ele é a pessoa mais capacitada para te acompanhar naquilo, né? Ele tem uma especialização, ele tem curso, ele tem conhecimento naquilo para ele te dar o máximo de segurança e eficiência. Quando você treina sozinho, você até pode ter resultado, mas você não tem a segurança de ter um profissional, de estar fazendo a coisa certa. Com relação às lesões, a gente tem uma ferramenta muito importante que é a avaliação postural. Porque é através dessa avaliação que a gente vai ver, por exemplo, às vezes a pessoa tem um ombro mais deprimido do que o outro, o joelho está rodado para dentro, o quadril está para baixo, e a gente só consegue ver isso na avaliação postural. Se você bater o olho assim na pessoa, uma coisa ou outra você identifica, mas na avaliação você consegue ter como se fosse um diagnóstico médico mesmo do que ela precisa fortalecer, do que ela precisa alongar, porque isso tudo influencia na questão de lesões. Se a pessoa busca emagrecimento, isso influencia para ela não machucar durante um treino mais intenso de emagrecimento. Se a pessoa busca hipertrofia, né, que é o ganho de massa, ela também tem que ter as musculaturas corretas, porque, por exemplo, vamos supor que ela tenha o músculo muito encurtado, esse músculo não vai desenvolver, porque ele precisa estar flexível para que ele ganhe força, né, e se desenvolva. Então, a avaliação postural é extremamente importante para esse ponto. E essa avaliação postural, por exemplo, a gente não consegue ir em academia sem essa orientação? Ou é a mesma coisa que aquelas avaliações periódicas que é feita na academia? Então, nas academias existem as avaliações, obviamente que de academia para academia varia, né? Algumas mais completas, outras mais simples, mas a postural normalmente ela é a mais básica que ela é solicitada numa academia. Então você consegue sim numa academia, mas normalmente são avaliações mais rápidas. Elas não vão a fundo, né, como com o personal trainer que vai na sua casa, faz a sua avaliação, tira foto, faz teste e etc. E realmente te acompanha, assim, durante todo o seu progresso, né? Tem ali um histórico de você, né? Sim. Faz toda uma diferença, realmente. Gustavo, falando dessa questão das lesões ainda, só te colocando, assim, a nossa realidade, tá? Para que você desenvolva sobre isso. Na nossa área de laboratórios, a gente tem movimentos que muitas vezes são repetitivos. Certo. E às vezes posturas, né, que a possibilidade, a chance de você ter uma lesão é muito grande. Às vezes a gente tem movimentos que a gente fica o dia inteiro ali numa análise fazendo, né, e não percebe, né, acaba que você faz certo tipo de atividades dentro do laboratório até sem você se dar conta, né? E você já acostumou, às vezes, com aquela posição, e aí você já nem sente mais que está numa posição incorreta. Até mesmo porque a maioria das vezes a gente fica o tempo inteiro em pé no laboratório, é muito raro você ficar sentado, ou o contrário, você fica o tempo inteiro sentado, é muito raro você levantar, dependendo da atividade, né? Só para explicar assim mais, tem uma atividade, uma análise, que é a análise de BO, por exemplo, que eu já fiz muitas vezes na vida, que você tem que ficar titulando. Aí você fica segurando como se fosse, você segura um erlemai aqui, tem uma bureta, aí você fica titulando, você fica nesse movimento aqui. Esse movimento aqui do punho, dependendo da quantidade de amostra que você tiver para titular, você fica ali o dia inteiro titulando. Chega no final do dia, você tá com o seu braço assim, ó. Dormente, né? Dormente. E eu já fiz demais. Chegava no fim do dia, eu tava moída daquele negócio. Claro que hoje em dia a gente tem, até com o desenvolvimento da tecnologia, a gente tem
equipamentos muito mais modernos, né? Que você coloca lá o agitador, fica titulando sozinho, né? Mas ainda acontece, ainda tem muitos laboratórios, né? Com alguns equipamentos que ainda precisam dessa atividade um pouco mais, de uma sobrecarga um pouco maior e tal. Manual também, né? Muito manual, né? Então, assim, esse é um exemplo só, assim, esporádico. E em algumas atividades, algumas empresas investem na ginástica laboral e tal, outras não tanto. E aí também com essa questão do remoto ainda ficou um pouco mais difícil das atividades que as pessoas fazem em casa. Quais são algumas atividades básicas, assim, que a gente pode falar para esse pessoal, né, que está no laboratório, ou que até mesmo está em casa, que consegue fazer sozinho, pelo menos para conseguir dar uma aliviada ali na tensão, de ficar com o braço ou muito extenso ou muito flexionado? O que você pode dar uma dica assim, para as pessoas pararem de vez em quando e fazer alguma coisa? No caso dessa questão da ginástica laboral, é interessante que as pessoas se movimentem, né? A falta do movimento, ela traz dor, tensão, né? Queimação nos ombros. Então, assim, para pessoas que trabalham muito tempo sentado, o ideal é que façam pausas a cada 30, 1 minuto, se possível. Levanta, vai ao banheiro, estica um pouco as pernas, né? Faz aqueles alongamentos básicos, tipo puxar a perna, elevar o braço e alongar, porque a musculatura, quando ela não é estimulada, ela vai entrando no modo de repouso, né? E aí ela vai atrofiando, e aí começam a vir as dores em articulações. Então, assim, levantar um pouco, fazer alguns alongamentos, como, por exemplo, de panturrilha, fica em pé na escada, deixa o pé descer um pouquinho, que já vai dar um alívio, principalmente para pessoas que ficam em pé, né? Que a panturrilha é solicitada durante muito tempo. Tentar se movimentar mesmo, ir ao banheiro, ir lá tomar um café, ou então levantar um pouco mesmo, puxa a coluna para cá, puxa para lá, para que as articulações elas se movimentem. A gente reproduzir os movimentos, puxar um pouco o braço puxa para cá, puxa um pouco o braço puxa para cá, pode fazer movimentos de abertura também, movimentos de fechamento, puxa a coluna para um lado, puxa para o outro, né? Fica de pé e joga os braços lá para baixo, para que a circulação sanguínea ela seja ativada também, né? Porque quando a gente tem a circulação funcionando de maneira melhor, a gente tira, né, esses que a gente chama de substratos que causam dor. Então a circulação ela vai limpando o nosso sangue. Certo. Então é importante, né, se movimentar, né, tanto na questão laboral quanto na questão do dia a dia também, porque pessoas quando normalmente têm uma rotina muito agitada, elas chegam em casa exaustas, querem deitar, tomar um banho e não querem fazer mais nada, mas esquecem de se cuidar, né? Preza muito essa questão do trabalho, do dinheiro, que é importante, mas se cuidar também é importante, gente, porque daqui 20, 30 anos, quando você já estiver cheio de dor, como é que você vai trabalhar? E aí a longo prazo que você vai sentir o reflexo disso, Exatamente. né? Às vezes hoje não sente, mas a longo prazo, né? Exatamente. E eu falo muito disso, porque principalmente na atividade remota, a gente perdeu um pouco o controle, né? Dos limites, vamos dizer assim, né? Não tem mais aquele negócio do horário de chegar, horário de sair. Trabalha até mais, né? Daquela rotina, trabalha até mais muitas vezes, né? E tem um outro fator também, que a gente não tem uma mesa, uma cadeira ali ideal, né? Vamos dizer assim, igual no seu ambiente de trabalho você tem, né? Mas em casa é uma coisa adaptada, né? Tem muita gente que trabalha na cama, por exemplo, né? Que é péssimo. Que é péssimo, né? E aí a rotina, né? O dia a dia, ele acaba sendo tão exaustivo que passou o final do dia, você estava ali lotado de coisa, não consegue fazer. Exatamente. Né? E eu falo que, assim, todo mundo me pergunta, conversando com a Thaís também um pouquinho no podcast passado, ela falou assim, Nath, você realmente dá conta de fazer todos os dias e tal? Só que eu falo assim, se você deixar, a sua rotina, ela te engole todos os dias. Chega no final de semana, acabou a semana e você não viu passar, porque o tempo realmente, ele está sendo cada vez mais consumido. Só que, assim como os relógios, por exemplo, eles te avisam. Hoje a gente tem um pouco dessa estratégia, né? De quando você está muito tempo sentado, o relógio te avisa, fica em pé. Exatamente. Então, que está ali um alerta o tempo inteiro pra gente. E a atividade, para mim, é como se fosse isso, assim. Durante o meu dia, é um alerta para mim de agora é o momento de parar e ter o seu tempo. Porque o tempo é você que vai fazer, né? Então, assim, você dentro daquelas 24 horas daquele dia, você tem que se encontrar em algum momento para poder fazer uma atividade para você, que seja levantar, alongar, caminhar um pouquinho e voltar, né? Exatamente. E assim, não necessariamente, vamos supor que você é uma pessoa extremamente sedentária. Você tem que fazer atividade todos os dias. Começa com 2 vezes na semana, se você se adaptar bem, passa para 3 vezes na semana, mas assim, se movimenta. Antes da pandemia, a OMS recomendava para a gente, mais ou menos com relação a minutos, o que dariam 3 dias na semana, né, de atividade física para você ser considerado uma pessoa não sedentária.
Com a questão da pandemia, que muita gente ficou de home office, teve aumento do estresse, teve a questão de obesidade que aumentou bastante, a OMS já dobrou para 6 dias na semana. Então, assim, a gente precisa se movimentar cada vez mais. Eu não sabia dessa informação. Dobrou para 6 vezes na semana. Ou seja, quase a semana toda você tem que se movimentar. Porque o número de doenças crônicas aumentaram demais nessa questão, pela questão da pandemia e do Covid. Gustavo, então vamos falar disso, já que você mencionou isso. Existe aquela questão do descanso necessário para o músculo, né? Você não pode treinar todos os dias, você tem que dar uma pausa para o músculo descansar. Como que funciona isso? Como que essa pausa, ela depende da intensidade de exercício, da carga? Como é que funciona isso? Bom, são várias variáveis, né, que existem no treinamento, mas a intensidade é uma delas. Basicamente, você não pode treinar a mesma musculatura todos os dias. Tem gente que acha que pode fazer abdominal todos os dias, e não é dessa forma. Por quê? A gente tem uma coisa no nosso corpo que chama homeostase, que basicamente é o equilíbrio. Quando você treina, você quebra a sua homeostase, então seu corpo ele entra em processo de depletação, etc. E aí ele começa a se recuperar. Quando ele volta, ele cria como se fosse uma supercompensação. Nessa hora, você vem dar um estímulo novamente. E aí é quando o seu corpo ele começa a ter resultados e ganhos. Então, se você treina todos os dias, ao invés dessa curva subir, Natália, essa curva só vai descendo, 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 e o seu nível de homeostase vai baixando. Então, por exemplo, para pessoas que gostam de treinar 5, 6 vezes na semana, o ideal é que você treine, por exemplo, o grupamento muscular na segunda, descanse na terça fazendo outros exercícios, e na quarta volte a treinar. Mas tudo isso vai depender de nível de treinamento, condicionamento, o que o seu treinador vai te passar, mas basicamente você precisa descansar suas musculaturas. Grandes músculos precisam de mais descanso, pequenos músculos menos. Certo. Porque existem muitos estudos e cada um fala uma coisa, né? Às vezes um pouco contraditório, né? Porque eu já vi um dizendo, tipo assim, olha, para uma pessoa normal, a quantidade de atividade que a gente faz ali de 30, 40 minutos é ínfima, né? Assim, pequeniníssima em relação, por exemplo, um atleta que tem que treinar todos os dias, treinando de segunda a segunda, né? Faz um fluxo, um fluxo, uma carga de atividade muito maior. E aí você fala com uma pessoa que vai lá, malha mais ou menos meia boca, 30 minutos todos os dias e fala, não, você tem que descansar. Só que, na verdade, é igual você falou, né? Isso está relacionado tanto com o tipo de grupo muscular que você está treinando, com o tipo, com a intensidade, né? A frequência, é tudo é tudo interligado, né? Não é bem assim, porque senão acaba virando uma desculpa. Não posso treinar todos os dias. Eu treino todos os dias. Tem a questão Se deixar o dia inteiro. Tem a questão da periodização, né? Que ela é muito seguida pelos atletas, por exemplo. Eles pegam, você tem uma competição daqui 2 anos. Vamos supor, daqui 2 anos tem Olimpíadas. Então, o treinador, né, junto com os fisiologistas, vão lá e montam uma periodização, onde basicamente ele vai alternar intensidade com volume. E eles sempre são inversamente proporcionais. Quando eu tenho muita intensidade, eu tenho um volume muito baixo. Quando eu tenho um volume muito alto, eu tenho intensidade muito baixa. E aí, ao longo dos ciclos, isso vai passando, e aí chega, por exemplo, perto da competição-alvo, por exemplo, a final da Copa do Mundo. O nível de treinamento do atleta é baixíssimo, porque ele não pode fadigar a musculatura, porque ele tem que estar pronto para exercer ali o melhor dele na Copa do Mundo. Terminou a Copa do Mundo, é férias, ele não faz literalmente nada, ele não treina, ele descansa 1 mês. Vai viajar, vai ver família, vai fazer o que você quiser. Então, assim, até os atletas precisam de um descanso, né, na proporção adequada. Certo. Eu falo assim, a gente treinava em torno de 7.000 metros todos os dias, né? Não era 7.000, mas aproximado, variava, né? Às vezes mais, às vezes um pouquinho menos, era muito variado. De segunda a segunda. Hoje, que eu não sou atleta mais profissional, eu não vou treinar todo dia na academia 30, 40 minutos. Tipo, pra mim é quase que impossível, assim, porque... e vem muito disso, o que você faz na sua rotina e você leva aquilo como rotina. Então, pra mim, hoje, ficar parada é um sacrifício, realmente. Então, assim... Sente falta, né? Sente. E é muito legal, porque eu vi um negócio esses dias, eu vi até um podcast, um especialista falando, assim, que o nosso córtex pré-frontal, ele tem essa capacidade, né, de emitir as nossas subjetividades, né? E a dopamina, ela tem essa capacidade de, vamos supor, quanto mais você treina, se você coloca isso na sua cabeça, tipo, eu quero treinar, eu vou treinar, quanto mais você faz, mais você quer fazer. Sim. E um dia eu postei falando que chega uma hora que o seu corpo quer ir. E aí nem é mais você, assim, não é mais aquela dificuldade para você, o seu corpo te cobra, e é o que acontece comigo, né? Claro, são coisas que eu faço há mais de 30 anos, então, querendo ou não, para mim já é uma coisa automática, realmente, rotina, né? Já é minha rotina, e o meu corpo sente falta realmente. E aí teve gente que me mandou assim,
Nath, eu quero chegar nesse nível, que dia que meu corpo vai querer ir? É muito engraçado. Só que aí depois essa mesma pessoa virou para mim e falou assim, Nath, você acredita que de tanto ir, eu estou sentindo falta? E é real isso. E quando eu vi essa explicação, eu falei assim, gente, é fato. Tudo que aquilo que vira rotina na nossa vida, tudo que a gente se acostuma, né? O nosso corpo acostuma, que é a questão da homeostase. A homeostase exatamente é o equilíbrio, né? Exatamente. E o nosso corpo acostuma. Então, isso vai acontecer. Isso, num certo momento, vai acontecer com as pessoas. Apesar de, num primeiro momento, você achar engraçado, porque o dia que meu corpo vai acostumar com a atividade física, mas é fato, né, Gustavo? Sim, é tudo questão de hábito, né? Porque nada que tira a gente da zona de conforto é agradável. No início é aquela coisa chata, monótona, fala, nossa, vou ter que ir lá de novo, academia cheia, tal. Mas à medida que você vai se acostumando com aquilo, vai vendo resultados, vai sentindo mais disposição, melhora do humor, você vai dormindo melhor, aí você fala assim, opa, isso aqui é como se fosse um remédio. Eu não gosto de falar remédio porque remédio, né, remete à doença. Eu gosto de falar que é uma ferramenta sensacional, porque Verdade. você usa aquilo como válvula de escape, Sim. alívio de estresse. Você pode usar isso como uma motivação. E assim, quando você começa a ver os resultados, independentemente se eles forem estéticos, físicos, mentais, você começa a colocar isso como uma obrigação, né? Vira um prazer diário seu ir para academia, treinar numa praça, fazer uma corrida, praticar atividade física no geral. Legal, você tocou aí no assunto resultado. Eu acho muito legal a gente falar também, Gustavo, que as pessoas, o que eu vejo, assim, que diminui a motivação sem as pessoas perceberem, é que às vezes as pessoas querem um resultado, tipo assim, elas querem começar hoje, mas querem virar como chama aquela moça? Graciane Barbosa. E aí, tem muita questão de, primeiro, biotipo, né? Eu nunca vou ser uma Graciane Barbosa. Mas tem que casar com o Belo também, senão... Então, e aí, tipo assim, querem chegar em patamares que não são apropriados para o seu biotipo, né? Não são a sua realidade, não é a sua realidade de treino, de alimentação, né? Não é a sua realidade de vida, né? Porque a gente vive uma vida de rotina de trabalho, estudo e tal. Sim. A gente não vive somente de publicação, imagem, né? Exatamente. Com o nosso corpo e tal. Então, eu acho que se as pessoas começarem a ter como referência pessoas e padrões de vidas normais, e é esse meu objetivo, levar para as pessoas realidades, né? Eu posso até chegar lá numa Bela Falcone, né? Alguma coisa desse tipo no meu biotipo. Mas uma coisa é você chegar num resultado palpável, né? Um resultado que você consiga ter uma meta ali que possa ser realizável, do que você ficar pensando, né? E colocar aquelas metas gigantescas. E aí, realmente, ao invés de te incentivar, te estimular, ela te desmotiva. Você começa a ir para academia, você não vai ver esse resultado. E você vai 1 mês, 2 meses e continua sem ver esse resultado, sabe-se lá se um dia você vai ver. Uhum. E para no meio do caminho, mas é porque também estava querendo um resultado assim, muito maior. E aí entra a questão também que eu queria te perguntar, Gustavo, com a questão em relação à suplementação. Uhum. Que aí o pessoal, o que acontece? O pessoal quer resultado rápido. E a gente vive numa sociedade bem ansiosa. Sim. Então, assim, eu quero entrar na academia hoje e amanhã eu quero sair bombadona. E aí, às vezes, costuma acontecer algumas coisas que não são muito bacanas e a pessoa segue um caminho que não é muito legal. Entrando nessa questão que você falou dos resultados, Nath, tem o seguinte, a gente tem que levar a atividade física como se fosse a infância. A gente começa engatinhando, depois a gente começa a dar os primeiros passos, na hora que a gente está correndo, depois a gente está pulando, está saltando. Então, assim, é um passo de cada vez. Não adianta a gente querer resultados rápidos, porque isso não existe. Existem diversas propagandas de produtos. Não existe, gente. É o básico que funciona. É alimentação, o treino, básico bem descanso. Feito é excelente, né? Exatamente. Então, assim, estipula metas, pequenas metas de curto prazo. Como, por exemplo, você não necessariamente precisa ver imediatamente os resultados estéticos. Você vai começar a perceber assim, olha, antigamente eu tinha dificuldade para dormir, hoje eu já estou dormindo bem. Já é um avanço, assim, gigantesco. Eu não tinha tanta disposição para fazer as coisas que eu gostava, agora eu já tenho. Já é um outro resultado. Não necessariamente vai ser só questão estética. São pequenos resultados, né? Mas que você vai notando a diferença. Exatamente. E com relação à suplementação, tem a questão do seguinte, a alimentação ela é muito importante, né? Independentemente do seu objetivo, seja ele saúde, ganho de massa, emagrecimento. Então, assim, a alimentação manda mais. A suplementação, o próprio nome já fala, ela vem para suplementar. Então, assim, se a sua alimentação está desfalcada de algo, aí você entra com suplementação. Obviamente que quem vai te recomendar isso é um nutricionista. Porque ele vai te falar, você precisa de X gramas de carboidrato, X gramas de proteína.
não está conseguindo comer, beleza, então a gente vai tentar usar um suplemento, mas não é obrigatório o uso do suplemento, né, já de início. Com alimentação, com alimento, você já consegue sim ter um resultado excelente. A suplementação ela vai vir realmente para suprir algo que você talvez na rotina do dia a dia, tipo, eu tenho 10 minutos para tomar um café, eu não consigo bater uma marmitinha, então pega um whey protein, bate ali rapidinho e toma. Mas quem vai te falar isso é um nutricionista. Eu acho legal que você, desculpa te cortar, Tudo bem. que você fala muito de resultado na sua página. Eu vejo muito resultado dos seus alunos, assim, até mesmo porque eu acompanho meu irmão, minha mãe, que fazem acompanhamento com você. E o Cris está aqui com a gente, teve um resultado incrível, realmente. Eu vejo o tempo que vocês começaram. Já tem o quê? Já tem um ano que vocês estão juntos? Já tem, legal. E o Christian, eu acho que é um exemplo legal disso, que ele era uma pessoa praticamente sedentária, né? Antes dele começar com você, há pouco mais de um ano. E ele já teve resultados, assim, excelentes, assim, pelo que eu acompanho, pelo que eu vejo. É uma pessoa que está mais próxima, né? E sem nenhum tipo de suplementação, só com alimentação, né? Aos poucos a alimentação está fazendo parte da rotina dele também. Tá aqui, não me deixe mentir, mas ele também está aos poucos. Mas, assim, o que você vê mais de resultado, assim, em curto prazo, em um tempo, assim, mais, vamos dizer assim, médio, nos seus alunos? O que você observa? Com relação aos resultados, né, normalmente com 2 semanas, Natália, a gente já vê uma melhora da força, né, e isso já é pautado pelos estudos. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa que faz um leg press, que é aquele exercício que a gente senta e empurra uma cadeira, às vezes ela começa na primeira, na segunda semana com 10 quilos, e aí da segunda para frente ela já consegue colocar 20, 15, 20. Então, assim, a gente já consegue ter um avanço da força, porque o corpo já entendeu como que funciona aquele mecanismo, então já fica mais fácil. E eu trabalho com um público normalmente que sente dores no joelho, dores nas costas, coluna, ombro, e você consegue perceber que, assim, com poucos dias de treinamento a pessoa já começa a sentir alívios. Porque a musculatura certa que está sendo ativada, ela já começa a estabilizar mais a região e a pessoa Tô precisando bater nessa porta. Porque pra mim, trabalhar com dor já é normal, assim. Dor, eu só não tenho lesão no fio do cabelo. O resto já é lesão de joelho, ombro, pelve. Então, assim, com relação a dores, normalmente é o que a galera mais relata nos primeiros meses, assim, tipo, olha, eu sentia muita dor no ombro, agora eu já consigo ter uma vivência melhor, não sinto tanta dor, consigo ter mais disposição, consigo às vezes acordar um pouco mais cedo e não ficar com tanta preguiça. Então, assim, são pequenos resultados que no montante são um resultado muito satisfatório, sabe? Tanto para mim, né, que estou treinando a pessoa, quanto para a pessoa que está sentindo aquilo na pele mesmo. Claro. Ô, Gustavo, e aí você falou essa questão de treinamento, de resultados, perdão. O resultado, ele é proporcional ao peso também na academia? Quer dizer que você está aumentando o peso, que você está tendo resultados, ou talvez não, ou às vezes você está aumentando ali, está piorando a lesão? Não necessariamente, né? Não é vinculado diretamente. Porque, como eu tinha dito, existem diversas variáveis no treinamento que a gente precisa manipular. Por exemplo, uma pessoa que sente dor, ela não consegue carregar muito peso, porque a articulação dela às vezes está inflamada, está com desgaste. Então, não necessariamente a gente precisa aumentar em peso. Às vezes a gente aumenta a cadência, que é o tempo que ela vai fazer. Por exemplo, em vez dela empurrar em 1 segundo, às vezes ela empurra em 2 segundos e volta em 1 segundo, com o mesmo peso. Isso a gente já aumenta a intensidade do treino em muito. Então, assim, ela consegue ter um resultado muito positivo, sem necessariamente ficar aumentando o peso. O peso é uma das variáveis do treinamento. A gente tem densidade, a gente tem o peso, a gente tem cadência, a gente tem o intervalo, né, entre uma série e outra. Então, tudo isso a gente vai mexendo. Existem métodos de treinamento também que você pode colocar. Então, tudo isso a gente consegue incrementar o treino sem necessariamente colocar peso. Às vezes as pessoas acham que é só aumentar peso, aumentar peso, aumentar peso. Você pode até aumentar peso, mas talvez você esteja sobrecarregando sua articulação. Sobrecarregando sua articulação, ao invés de melhorar, você vai piorar. Você pode estar melhorando esteticamente, mas de forma saudável, isso não é tão interessante. Então, é um caso a se pensar. Ô, Gustavo, e qual que é a dica que você dá para as pessoas que estão em casa, fazendo atividade em casa, de alguma forma? Eu não gosto de academia. Tem muita gente que fala isso, né? Sim. Eu detesto ficar pegando peso lá naquele ambiente de academia. O Cristian levantou a mão ali, que odeia ficar na academia pegando peso. Eu, particularmente, eu gosto mais de atividades ao ar livre, esportes e tal, mas para mim a academia é ok, eu gosto de fazer. Mas tem gente que não gosta. Tem gente que fala assim, Nath, eu odeio academia. Eu quero fazer outro tipo de atividade, mas ao mesmo tempo não é como se fosse uma complementação também do esporte.
que ela pode fazer em casa que, assim, de uma maneira legal, você indica que ela consegue fazer, não com muito peso, com as coisas que ela tem em casa mesmo? Para treinos em casa, normalmente a gente treina a funcionalidade da pessoa. O que que é? O que que ela já faz no dia a dia dela. Então, por exemplo, um agachamento como sentar e levantar do sofá é uma boa estratégia. Talvez pegar um pezinho, né? Pode elevar ele acima da cabeça. Como, por exemplo, vou pegar uma vasilha para colocar em cima do armário. Vou tirar de cima do armário e vou descer. Sentar e levantar do sofá, panturrilha, né? Sobe na escada, eleva o pé, desce o pé. Mas o interessante, Natália, é que se a pessoa tiver condições, é ter o acompanhamento profissional. Porque Certo. cada Sempre, pessoa né? Sem dúvida. responde de uma forma. Então, como eu falei, sem avaliação postural, como é que eu vou saber se você tem se você é apta a exercer tal atividade sem que isso te prejudique? Então, se você puder ter um profissional, né, seja um fisioterapeuta, seja um profissional trainer, tenha, porque é o melhor profissional que vai te acompanhar e vai te dar uma segurança, né? Mas existem vários exercícios que você pode fazer em casa, né? Tem até alguns programas aí, o pessoal vende, né? Como consultoria online, treinos online, etc. São muito interessantes. Eu só não gosto de recomendar esses treinos prontos, que todo mundo, por exemplo, paga um valor X e entra na plataforma e todo mundo faz o treino pronto, porque para pessoas saudáveis vai funcionar muito bem, mas se você tiver uma lesão, uma predisposição à lesão no joelho, no ombro, você pode agravar isso. Ou até uma lesão que você não saiba que você tem também, né? Exatamente. E então, aí vai ver a consequência só depois. Então, é importante avaliar caso a caso. Vamos falar assim, não é um luxo isso é uma necessidade mesmo. Gustavo, vamos falar de uma coisa aqui também que me vem na cabeça agora, falando de lesão, é o tal do CrossFit, que virou uma febre, né? Porque eu já fiz, inclusive. O cross é muito legal. Eu achei, assim, o máximo. É uma atividade, eu acho que é legal para quem tem essa coisa de odeia academia, porque é uma atividade mais dinâmica e você reproduz coisas que você faz até na sua infância, legal, de cabeça para baixo. Sim, sim. E é uma atividade muito diversificada, assim. Só que uma coisa que eu observei muito é que existem muitas lesões por trás do cross, porque o cross ele foi desenvolvido para atividades, uma carga, né, uma carga, no caso, militar, muito... um treinamento militar, que é uma carga muito alta, né? E tem pessoas normais ali fazendo, que nunca nem fizeram academia, não tem uma musculatura preparada para isso, e acaba desenvolvendo diversas lesões. Sim. Então, eu acho que tem que sempre ter o cuidado de falar, é uma atividade legal, mas eu também, talvez eu conseguiria conciliar isso com uma musculação para suportar essa carga, com pilates, sei lá o quê. Com certeza. O que você fala sobre isso, Gustavo? Bom, o CrossFit ele é uma modalidade muito interessante, mas não é uma modalidade que todas as pessoas podem fazer. Por quê? A gente fala que não existe exercício contraindicado, existe a pessoa contraindicada para o exercício. Ah, legal. O CrossFit, ele é muito legal, só que uma crítica que eu tenho é dele ser uma aula coletiva. Por quê? Às vezes dois professores para 20, 30 pessoas. E você não consegue corrigir todo mundo ao mesmo tempo. Verdade. São exercícios complexos, geralmente, né, com muita carga e muita velocidade. Obviamente que eles têm, né, a fase de preparação e etc. Mas, por exemplo, se você já tem uma predisposição a uma lesão no ombro e não sabe disso, se você não for bem acompanhada no box e não tiver uma avaliação, a chance de você lesionar, estirar, etc., é grande, né? Eu tenho colegas da área que são professores e ainda assim eles se lesionam. Então, assim, até para você ver que profissionais também têm o risco, né, de se machucar. Muito. Então, assim, se você tiver um bom acompanhamento, de um bom box, de um bom treinador, né, o coach que eles chamam, é uma excelente atividade, mas procure saber se você está apta para isso, né, a carregar grandes cargas, a fazer com alta velocidade. Então, assim, às vezes você começa um pouco mais devagar, com exercícios mais básicos, e procure saber, né, essa questão da lesão. Eu já sinto dor no joelho, será que é a melhor atividade para mim? Então, outra coisa que eu ia falar, as pessoas normalmente fazem musculação também como um auxiliar ao CrossFit. Porque existem algumas musculaturas que não são treinadas no CrossFit. Então você vai para a academia para fazer um fortalecimento adequado, para que lá no box você faça com perfeição e não se machuque. Eu acho que isso é o ideal, né, Gustavo? Se você, beleza, amei o cross, quero fazer. Se você tem isso como objetivo, então que você procure outras atividades, né? Seja o Pilates também, eu acho que ajuda, excelente, né? A musculação para você poder fortalecer e conseguir de fato, e Pilates, não lesionar. Principalmente, né? O Pilates é uma modalidade assim, sensacional. Né? Você vai trabalhar muita mobilidade, muito alongamento. A questão postural e de controle do core, né? Que eles chamam lá de powerhouse, que é a região abdominal, é muito trabalhada. Então, assim, você vai ter uma saúde das articulações, assim, impecável.
Gustavo, você falou aí, eu vou pegando um gancho aqui de tudo que você está falando, Você falou do core aí. É fundamental para tudo, para todos os exercícios, que eu vejo que a gente, tipo assim, o segredo de tudo está no core. Eu falo que a pessoa que quer aprender a nadar, se ela não tiver noção, se ela não tiver consciência corporal, acho que o segredo também é a consciência corporal, né? Quando você entende o seu corpo, entende o movimento, se ela não tiver um bom controle de core, ela não consegue nadar também. Exatamente. O core basicamente são várias musculaturas, né? Tem autores que trazem algumas musculaturas, como por exemplo, os abdominais, a gente tem 4 abdômenes, né? Níveis musculares. Tem autor que traz glúteo, tem autor que traz adutor, mas assim, geralmente é a região central do corpo. Essa região central, ela é responsável por estabilizar a sua coluna. Então assim, se você tem uma coluna estável, você pode fazer qualquer atividade tranquilamente. E ela também serve como transmissão de força. Então, por exemplo no CrossFit, que a pessoa agacha e joga o peso para cima. Se você não tiver uma boa estabilidade aqui, a chance de você não conseguir erguer essa carga é muito grande. Então serve tanto para estabilidade, para te dar segurança, né, na questão coluna, e também para transmissão de força, para você conseguir, por exemplo, transmitir força das pernas para os braços no mesmo movimento. Uma curiosidade que eu tenho, quando você está fazendo qualquer atividade, você contrai ali a força do abdômen, você contrai o core, né? E qualquer atividade que você vai fazer, você tem que trabalhar com ele contraído, né? Você tem ali o tempo de inspiração e respiração, mas nesse tempo você também está trabalhando o abdômen? Mesmo quando você está trabalhando outros grupos musculares, sei lá, agachamento, alguma coisa, você também trabalha isso? Com certeza. Vamos usar o próprio exemplo do agachamento. Se você está fazendo agachamento, vamos supor que você está com a barra aqui, você agacha. Se você não tiver com o abdômen estabilizado, o seu tronco vai para frente, então você vai cair para frente. Então, o seu abdômen está trabalhando em isometria, ele está segurando, né, sua coluna e transmitindo força para que você consiga executar aquela tarefa. Então, assim, é importantíssimo ter o core forte, né, através de exercícios isométricos, dinâmicos, porque ele que vai te dar toda a estabilidade e qualidade e segurança de um exercício. Legal. Gustavo, nosso objetivo é que todos que escutem esse pod saiam daqui já com a sua legging e já vai direto para uma academia, um treino, ao ar livre, sei lá o quê. Com certeza. Então, o que a gente pode falar para eles de motivação? Vamos falar alguma coisa para dizer assim, o objetivo é, tipo, assista, ouça esse podcast e que isso possa te inspirar a, que seja, começar ali uma vez na semana, começar leve, faz um polichinelo, faz alguma coisa. O que você acha que, na sua visão de personal, que acompanha tantas pessoas em atividade, o que você acha que leva as pessoas a ir até a academia? O que você acha que motiva essas pessoas? O que você acha que faz elas dar aquele start e falar assim, não, realmente, estou precisando? É só na hora do desespero ou a gente consegue realmente estimular outras pessoas? Bom, a maioria das pessoas normalmente vão procurar uma academia quando já estão assim, sentindo dor ou tá com a questão da obesidade um pouco mais aflorada, né? Tem essas questões de estética também. Então, assim, independentemente de qual seja o seu objetivo, o ideal é que você faça uma atividade física, não necessariamente uma academia. Se você não gosta de academia, tudo bem. Vai fazer uma caminhada, uma corridinha, vai fazer um treino numa praça, uma aula coletiva, um yoga, qualquer coisa, mas você precisa se movimentar, porque hoje você está se sentindo bem, mas como é que você se vê daqui 20, 30 anos? Você vai ter saúde para aproveitar talvez seus netos, talvez o seu cônjuge? Você vai conseguir fazer uma viagem, eu vou para a Europa, eu quero conhecer tudo lá. Você vai conseguir andar, né, nas ladeiras de lá e etc. Então, assim, não pensa só no hoje, pensa que você vai plantar hoje para colher amanhã. Como tudo na vida a gente faz. Então, assim, se você planta atividade física e saúde hoje, daqui 20, 30 anos você vai colher isso. Se você planta sedentarismo, infelizmente você vai colher talvez uma doença crônica. E assim, a atividade física ela vai te poupar de pelo menos 42 doenças crônicas. É muita coisa. Nossa, é muita coisa. E assim, é uma coisa democrática que todo mundo pode fazer. Se você não tem dinheiro para ir numa academia, faça uma caminhada, vai correr, vai nessas academias da cidade, mas faça alguma coisa, se movimente. Saia do sofá, né? Vai levar seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu namorado, para fazer qualquer coisa. Vai passear no Parque dos Mangabeiras, vai andar um pouco, fazer coisas diferentes, porque isso faz bem para a mente também. Não é só físico. Então, assim, a motivação ela vem através da repetição, né? Do hábito diário, de se movimentar, de buscar sempre o melhor. Sair da zona de conforto é extremamente difícil para qualquer área. Mas quando você começa a colher os benefícios, você vê que foi uma escolha extremamente positiva. E a gente tem essa questão exatamente da homeostase também, que a gente tenta ficar ali no equilíbrio, permanecer na zona de conforto, né? Eu estava lendo esses dias, Gustavo, uma coisa que eu achei muito interessante,
a questão da nossa relação com a dopamina, né? Que a gente, das atividades que a gente tem que fazer, mas não gosta de fazer, são as atividades chatas, e as atividades que a gente não precisa fazer, mas faz porque é legal. Tipo, por exemplo, você ficar o tempo inteiro no celular, você ficar se estimulando a coisas que te dá prazer, que aumentam o seu nível de dopamina, né? Sei lá, se alimentando mal, né? Você quer ver, você tá mal, você tá num processo de ansiedade, depressão, seja lá o que for, você enfia a cara em chocolate, em comidas mais calóricas, né? Comidas não muito mais boas. Né? E aí você começa a ver filme demais, ver série, e ficar vendo TikTok, Instagram, essas coisas. E aí você vai aumentando o seu nível de dopamina, e aí a tendência é o seu organismo na homeostase retirar receptores de dopamina, e aí depois para você atingir um nível maior, para você se sentir satisfeito com alguma coisa, você já não vai ter mais receptor ali para aquilo. Então, uma forma de você, tipo, enganar o seu cérebro, uma forma de você fazer atividades que não são tão legais, por exemplo, não é legal você ter que ficar sentado para estudar matemática, por exemplo. Você tem que sentar para estudar, sei lá, o que for. Então, a gente tem muita dificuldade em sentar para estudar, fazer uma atividade física legal, fazer alguma coisa que é necessário, do que, às vezes, você perde 3, 4 horas no celular, vendo Instagram, vendo coisas não fúteis, né? Vamos dizer assim. E aí, fica vendo meme. E isso é ótimo, é legal. A gente tá com a dopamina lá em cima. Agora, na hora que você tem que sentar para estudar, você não tem receptor, acabou. Não tem dopamina, não tem nada, né? A dopamina tá baixa ali. E aí eu li um artigo muito legal sobre isso, que ele fala maneiras de você contornar o seu cérebro, de você, ele incentiva você retirar aos poucos essas atividades que te dão muito prazer, que não são tão legais, e à medida com que você vai retirando, você vai aumentando canais e receptores para receber dopamina, e você sentir um pouco mais de prazer na hora que você vai fazer atividades que são chatas, vamos dizer assim, como estudar, fazer atividade física, né? E depois eu vou ver se eu compartilho, eu não lembro direito de quem que era, mas eu vou ver se eu compartilho, é uma coisa muito legal, são estratégias legais que vão eu quero ter acesso a isso. Que vão te estimular a querer fazer atividades não tão legais, assim. Eu acho que é muito legal, eu vou compartilhar depois pro pessoal. Uma estratégia que eu uso, né, pessoalmente funciona muito para mim, é a questão, eu tenho um aplicativo no telefone que basicamente ele desativa todo minhas notificações, internet, chama modo foco. Ah, que legal. Ele é até nativo do próprio telefone. Eu defino, por exemplo, eu quero ficar no modo foco por 30 minutos. Eu ativo, eu não consigo desbloquear o telefone, eu não consigo responder nada, eu só consigo receber ligação. Por exemplo, alguém está passando mal, eu consigo atender o telefone. Fora isso, o telefone fica totalmente inútil. E aí, se eu tentar pegar, ele fala assim, mantenha o foco, desliga a tela. Aí eu desligo a tela. Tipo assim, sai daqui. Tem como baixar isso em outros operadores? Possivelmente, existem vários aplicativos, com certeza. O meu já vem nativo do meu telefone. Então, assim, com isso, eu consigo deixar o telefone de lado e focar no que eu realmente preciso. Seja estudo, montar a ficha dos meus clientes, fazer qualquer coisa. Porque qualquer vibração que tem no telefone, a primeira coisa que você faz, automático, pegar o telefone e olhar. Então, assim, se você puder usar essa estratégia, é uma estratégia muito boa. Porque às vezes a gente perde muito tempo, né, em rede social, Instagram, TikTok, qualquer que seja. Às vezes não tem mais nada para você ver ali e você tá ali, rolando para cima, rolando para cima. É verdade. Então, é um vício, né? E tipo assim, igual você falou, é legal ver meme, ver série, etc. Mas até que ponto isso é saudável? Mas tem os tempos, né? Tem os horários, tem a programação. Esses dias eu postei um negócio também. O que você... Se você tem uma programação diária, você levanta e vai fazendo as coisas. Eu acho que que a importância da programação, e uma coisa que ele fala no artigo também, de você se programar para colocar essas atividades para o fim do dia. A hora que você já está, tipo, com o tempo livre. Tipo, já fiz tudo que era importante, que eu precisava fazer, que era a parte chata, vamos dizer assim. E no fim do dia, beleza, eu tenho um tempo ali para ver um Instagram, para ver um status, alguma coisa assim. Porque, é claro, a gente não vai robotizar o negócio e falar, tem que só fazer atividade física, alimentar bem e tal, e acabou. Você não vai fazer mais nada de legal, vamos dizer assim, porque para mim atividade física é legal. Mas falando assim de uma forma em geral, você não precisa ser um robô, né? E aí eu brinco muito e falo assim, não sei, acho que para mim o diferencial é a rapadura. Todo mundo perguntando, eu vou comer rapadura o dia inteiro. Só que não é isso, né? Óbvio. Eu acho que é o comprometimento, o comportamento, a rotina, aquilo que você estabelece mesmo, o foco, é um conjunto de coisas, né? E também, assim, ninguém é perfeito. Então, se um dia, 2 dias você falhar,
tudo bem, né? Mas tenta voltar novamente para aquela rotina saudável que você se propôs a fazer, né? É normal, um dia você tá mais para baixo, tá mais cansado, tranquilamente. Eu, por exemplo, hoje eu tenho que estudar. Quando eu tô cansado, eu falo, não vou estudar, eu vou dormir e final de semana eu tento compensar. Então, assim, né, um dia compensa o outro. Não necessariamente você tem que fazer todo dia as mesmas coisas. Você tem maneiras de aliviar esse estresse também, porque é necessário. E com relação à atividade, só trazendo uma curiosidade, quando normalmente você se mantém ali por 6 meses praticando atividade de maneira regular, seus níveis hormonais, a tendência deles é se estabilizar. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem ansiedade, depressão, a tendência é que seus hormônios se estabilizem e você consiga ter mais disposição, talvez reduzir ou às vezes até mesmo abandonar a questão do remédio, que é um fator, um resultado assim extremamente excelente. Principalmente na sociedade atual, que a gente vê o uso indiscriminado de antidepressivos, ansiolíticos, né? É muito importante. Gustavo, então, eu tenho uma pergunta para te fazer, mas eu acho que não tem nem graça fazer para você, né? Se você faz atividade física, se você gosta de atividade física, porque não tem jeito, né? Todo mundo que vem aqui eu pergunto isso, mas perguntar isso para você é meio redundante, né? Mas o fato tem muitos professores, personal, que por ficar nessa atividade, porque para você é um trabalho, né? Sim. Você meio que fica cansado daquilo ali, não gosta de fazer, gosta de orientar, mas não gosta de fazer. Como que é a sua relação com a atividade física? Não necessariamente com musculação, às vezes você fica ali no salão o tempo inteiro, faz outras coisas. Como é que é o seu estilo de vida? Então, eu pratico, né, musculação de segunda a sexta, às vezes segunda a sábado. Aguenta? Eu consigo. Às vezes é um pouco mais cansativo, tem um dia ou outro que assim, o rendimento cai, é normal. Mas assim, quando eu trabalhava no salão de musculação, né, como contratado, era um pouco mais monótono para mim, um pouco mais chato. Atualmente, como eu trabalho de autônomo, né, eu faço atendimento em casa, em praça, então assim, o ambiente da academia para mim virou um lugar mais prazeroso, né, de eu ir, trabalhar, fazer minhas atividades. Então assim, segunda a sexta, segunda a sábado, você pode me achar na academia que eu tô lá. Firme e forte. Graças a Deus. Então tá, Gustavo, vamos falar pro pessoal agora também, é uma novidade, né, eu queria trazer para vocês uma palestra que eu e o Gustavo estamos fazendo. É uma palestra que o objetivo dela é levar para o pessoal qualidade, mas qualidade de vida de forma em geral. Então, a gente vai falar de qualidade, né? A temática é qualidade, mas juntamente com o Gustavo, nós vamos falar de qualidade de vida, né? De formas de você trabalhar no seu dia a dia, de atividades que você pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida, o seu rendimento profissional e também falar da qualidade, só que de uma forma, com um outro ponto de vista, em um outro olhar, que, em geral, a gente não costuma ver nessas palestras de qualidade, né? Então, a gente vai trazer para vocês o que é o stand-up quality, lógico que não é um stand-up comédia, mas é uma palestra totalmente inusitada, né? Diferente da qualidade. Então, eu convido vocês a levarem essa palestra para sua escola, para sua instituição, para o seu local de trabalho, né? Para sua organização, para o seu emprego, para a sua vida mesmo, para você conhecer um pouco mais da qualidade na profundidade, né? Na qualidade em geral, assim, porque eu gosto de falar bem que a gente, por exemplo, a gente não vai no nutricionista gordo, a gente vai no dentista banguelo, a gente tem um pouco mesmo das profissões que a gente procura e as referências que a gente tem. E na qualidade não é diferente, né? Você não vai comprar qualidade se não tem qualidade para te vender. Então, a qualidade ela é muito mais profunda do que somente isso que é abordado. Então, assim, nós vamos falar lá no nosso site um pouquinho mais sobre o que é o Stand-Up Quality, né? Nós vamos trazer todas as informações e espero que vocês gostem, que vocês tenham gostado do podcast de hoje também. Foi um prazer estar aqui com você, Gustavo. Obrigada. Imensamente grata por você ter vindo aqui. Eu estava ansiosa por esse podcast. Eu espero que seja bom para vocês, eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês saiam daqui com pelo menos um pouquinho de vontade de fazer atividade no seu dia a dia, seja ela qual for. E fala um pouquinho, Gustavo, pessoal, você quer deixar o seu contato? A gente vai colocar também na descrição aqui do vídeo. Sim, né, agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui, podendo passar um pouquinho de conhecimento, né, um pouco de motivação e, né, espero que vocês realmente pratiquem atividade física, né, não porque a gente está sugerindo, mas porque isso vai cuidar de vocês vão ter uma qualidade de vida melhor e daqui 2, 3, 5, 10 anos vocês vão se sentir pessoas renovadas. Se quiserem me seguir no Instagram, né, diariamente eu estou postando meus conteúdos, né. Muito legal, muitas dicas também, Gustavo posta. É @personal.gustavobrum.
Então, vai ser um prazer ter vocês lá. Se tiverem dúvidas, podem me mandar no direct. Vai ser um prazer responder todo mundo lá. E, mais uma vez, dizer que minha blusinha de hoje é otimista, para que sejamos otimistas com os resultados, né? Exatamente. E um resultado por dia, eu brinco muito na minha rede social, sabe? Eu falo que 1% melhora a cada dia. A gente chega a um resultado grande. Então, que vocês sigam essa hashtag 1% melhora a cada dia, que vocês levem isso adiante e que a gente possa aí difundir isso, esse gosto, essa paixão que eu tenho e esse compromisso que o Gustavo tem também. Nós vamos levar isso aí através de desafios, né, Gustavo? Queria lembrar também que a gente vai lançar um desafio também para que vocês acompanhem, façam, marque eu e o Gustavo na página, para a gente fazer uma coisa mais interativa também, né? Sim. E também solicitem aí, entrem em contato conosco para conhecer um pouquinho mais sobre o Stand-Up College, como que vai funcionar. E é isso, pessoal. Eu agradeço vocês mais uma vez e até breve. Tchau, pessoal. Obrigado.